De cada um de vocês vai subir naquele palco comigo. Porque vocês... Edson, você já é o anfitrião, tá? Eu acabei claro, mas uma família que eu aprendi a... Você só precisa, quando ligar, entrar no share screen, acionar as duas teclas de baixo, se for usar áudio, alguma coisa assim. Tá? Eu morri só pelo seu pai aqui, eu vou dar nele. Eu vou dar nele. Eu não sei nada. Uma família mesmo. Ele falou que Beto, Desliga o microfone de todos, ô, Beto. Eu estou desligando, estou entrando e desligando. Já pedi para desligar e pedindo para as pessoas desligarem. Edson, me faça como me ponha como co-anfitrião para poder desligar. Eu fiquei sem nada aqui. a terreno lá é assim, começa aqui na ponta, vai dar quase nada de terra, lá no fundo vai dar casa. Já deve ter dado, tá lá, Beto. Você tem que estar admitindo as pessoas que chegarem, tá, Edson? Considera isso. Lógico que tem que pisar essa terra. O que pode acontecer aqui? Tipo assim, você vai lá, joga a terra, tipo, vai jogando, já vai socando. Isso aqui é diferente do Meet. Cadê ela? Hã? Não, o microfone já ligado, senhor. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, Edson e Beto. Entra na sala. Edson, acho que podemos começar, Edson. Bom, então eu gostaria de agradecer a presença de todos e começar fazendo uma retomada dos conceitos fundamentais para que a gente possa, a partir daqui, começar o objetivo da nossa reunião de hoje, que é a análise de cenários. E a análise de cenários é justamente o núcleo da análise de conjuntura, né? Então, num primeiro momento, nós trabalhamos com o conceito de que a realidade é socialmente construída. Nós, como seres humanos, temos um acesso direto à natureza, à realidade, mas nós mediamos essa realidade através da nossa capacidade cultural de dar significado às coisas. E essa nossa capacidade de significar, né, é que constrói aquilo que a gente chama de realidade. Essa realidade... Edson, desliguei você sem querer, me desculpe. Tá bom, não tem problema. Então, essa realidade, por demais complexa, e para que a gente possa entendê-la, a gente busca simplificá-la através de uma teoria, de uma maneira de simplificar o mundo nas suas tendências centrais. Então, uma teoria, longe de complicar, é uma forma da gente simplificar.
lembrando que o senso comum é uma teoria. É uma teoria simplificada, digamos assim. Nós não temos que fazer muitos cálculos quando a gente atravessa uma rua. Pelo senso comum, a gente sabe se o carro vai nos pegar ou não vai nos pegar. Isso tem vantagens, porque nós temos que tomar decisões, durante a vida, nós temos que tomar decisões muito rápidas. Nos leva, entretanto, a preconceitos, né? Porque nós pré-classificamos coisas, acontecimentos, pessoas, em função das nossas experiências vividas. Beto, você está admitindo aí, né? Pode ficar tranquilo. Então tá bom. Não vou me preocupar com isso. Então, em função das nossas pré-experiências, a gente vai classificando, organizando assim nosso mundo para funcionar rapidamente. O senso comum, entretanto, funciona até um determinado momento. Quanto mais exigente, quanto mais complexa a realidade, mais eu preciso de instrumentos que me auxiliem nesse processo de tomada de decisão, né? A análise de conjuntura é, então, um desses instrumentos. Uma vez que nós precisamos nos orientar no mundo em função de um determinado projeto, mais uma vez eu vou ter que escolher conscientemente os critérios de classificação que me ajudem nessa tomada de decisão. Primeiro ponto. Segundo ponto, cada vez mais, quando eu me aprofundo na análise de conjuntura, eu vou revelando minha posição. Então, vejam, vamos retomar aquela reflexão do nosso primeiro encontro. Levar o amor onde houver ódio. Colocado assim de maneira geral e global, todos nós, sem exceção, todo mundo, a Globo, os principais banqueiros, todo mundo vai concordar. Agora, quando nós começamos a identificar elementos que produzem a desigualdade, que produzem o ódio, e esses elementos tocarem em interesses, aí nós vamos começar a ver grupos se formando. Todo mundo concorda com a democracia. Todo mundo concorda com a liberdade, né? Quando chega o momento, por exemplo, no final de 19, de libertar os escravos, num contexto onde você tinha uma estrutura econômica dependente dos escravos, aí nós vamos encontrar pessoas que dizem, não, mas isso não pode ser, vai desorganizar o nosso mundo, vai acabar com a produção, o Brasil não vai poder fazer mais nada, porque não vai ter mão de obra, porque não temos mão de obra suficiente, olha, vamos lá, vamos manter a escravidão, mas vamos dar um tratamento mais digno. Vamos garantir que todos eles sejam batizados e vão para o céu. Então, o processo de catequização passa a fazer a parte de uma ética numa organização onde estruturalmente o escravismo é determinante. Perceberam a diferença? Então, quando nós trabalhamos conceitos gerais, esses conceitos gerais apontam para uma utopia que é importante. Quando nós assumimos caminhar concretamente no mundo a partir de um determinado projeto, nós começamos a ter que fazer escolhas que são difíceis e nós vamos ter que nos defrontar com o processo de decisão, né? Nós vamos por esse lado ou vamos por esse outro lado. E aí nós nos orientamos como cristãos com as decisões históricas que tomou Jesus, ou, digamos assim, os nossos principais exemplos que nos apontaram caminhos, Santo Inácio, São Francisco, né, Maria, e aí eles tomaram decisões históricas concretas. E ao tomarem decisões históricas concretas,
a situação deles não ficou neutra. O mundo todo não concordou com eles. Muito pelo contrário, né? Jesus foi preso político, crucificado, e alguns dos que os crucificaram partilhavam da autoimagem de serem bons homens, judeus, que conheciam o Antigo Testamento, conheciam amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque isso está colocado na lei judaica, conheciam tudo isso. Entretanto, alguns até com boas intenções, né? Talvez procurando evitar um embate do mundo judaico com Roma, sabendo que poderia haver problemas com uma revolta popular que causasse problemas políticos, talvez com muitas boas intenções, eles se colocaram de um lado, ou se colocaram no outro. A análise de conjuntura, portanto, não é um método que apresenta para todos uma verdade questionável. Mas quando nós nos colocamos, é um sistema de orientação, né, para, a partir de um determinado objetivo do nosso grupo e de onde a gente quer chegar, procurar encaminhar as nossas ações numa direção mais viável do ponto de vista social, mais exequível do ponto de vista real, para nós encontrarmos o nosso caminho. Não tenho a pretensão aqui de oferecer um caminho para a verdade, de maneira absoluta. Muitas pessoas que pensam política e socialmente muito diferente daquilo que eu penso, podem estar absolutamente com a razão. E podem, ao final das contas, na história, até estar corretos, né? Mas, dentro dos limites da nossa realidade, como seres humanos, numa leitura da realidade, nós vamos fazer escolhas. Não é possível ficar o tempo todo em cima do muro, e a gente vai fazer escolhas a partir de critérios. E esses critérios nós temos que colocar com clareza, descobrindo como os princípios gerais se aplicam na nossa realidade concreta. Na Idade Média, numa sociedade estruturalmente ligada à guerra, aonde a cruzada fazia parte da dinâmica econômica estrutural de divisão do poder, porque um chefe medieval ele perdia poder nos momentos de paz. Porque para ele ser um chefe forte, ele precisava da guerra para distribuir territórios, para distribuir as terras, que eram base para as relações de vassalagem. Então, a guerra na Idade Média não é só um momento de raiva emocional contra o outro. Ela faz parte da estrutura da organização da nossa sociedade. E aí nós temos que escolher entre a guerra e a paz. Nós temos que escolher entre considerar o outro inimigo e, ao considerar o outro inimigo, realimentar um sistema de poder, né, que é muito conveniente, é andar a favor da corrente, né, no período medieval. Ou nós podemos, e é mais fácil a gente dar exemplos do passado, porque as questões que atormentaram esses homens do passado não são as mesmas nossas, né? E aí fica mais fácil a gente analisar. Ou a gente tem que, no século XVI, no Brasil, escolher entre a perspectiva de você lutar pela liberdade de todos os homens, inclusive os escravos, né? Ou escolher o que grande parte dos cristãos da época fizeram. Dizer, olha, é suficiente catequizá-los e garantir a eles uma vida com certa dignidade, porque eu, como bom senhor, não vou bater, não vou exagerar, tenho os meus limites éticos, mas eles permanecerão escravos, e assim o Brasil vai continuar podendo produzir, continuar
vendendo cachaça, fumo, açúcar e etc. Essas decisões hoje nós pensamos, imaginamos que nós tomaríamos no passado da forma como nós pensamos o mundo hoje, porque as nossas necessidades e os nossos compromissos são outros diferentes, né, do que aqueles do passado. Mas hoje nós temos que nos defrontar com uma série de coisas que não estão resolvidas. Hoje o escravismo para nós está resolvido, né? Hoje a paz enquanto conceito para nós está resolvida. Mas nós temos uma série de outras questões que não estão resolvidas, né? E é diante dessas questões que não estão resolvidas que cada geração vai ter que buscar aquele princípio geral, escolher os caminhos concretos que o grupo e a pessoa vai trilhar e colocar um conjunto de sinais que orientem a pessoa nas escolhas desses projetos e definições. Então, eu vou começar a apresentação aqui e relembrar alguns caminhos. E hoje, o nosso objetivo é a análise de cenários. Vamos relembrar, nós temos uma simplificação da realidade. Na aula passada, a gente fez um exercício sobre a seleção de atores em análise de conjuntura, que são atores. São aquelas pessoas que têm uma capacidade de intervir na nossa realidade, naquele limite da nossa realidade, né? Então, esses são atores. Qualquer análise de conjuntura supõe um acompanhamento desses atores. Eu tenho que selecionar esses atores e depois eu vou ter o trabalho de acompanhar uma pastinha, as notícias, as alianças, a venda mensal dele, se ele for um concorrente, né? A eficiência administrativa, se ele for um concorrente industrial, enfim, eu vou acompanhar ator por ator nesse processo, né? E agora nós vamos começar com eu estou me atrapalhando aqui um pouquinho, Beto, mas eu acho que deixa eu ver se dá certo por aqui. Não deu, né? Apareceu o teu WhatsApp. O que você quer? Não, eu estou querendo a apresentação aqui, só um minutinho. Então, você tem que apresentar aqui, só um minutinho, já volto lá. Só que está fechando aqui. Estão conseguindo ver agora a minha apresentação? Não, eles estão vendo a minha mensagem para você. Não se esqueça de nós. Tá bom. Só um minutinho, deixa eu voltar lá, deixa eu encerrar a apresentação aqui. É que eu estou mais... Edson, faz assim, abre por fora e depois você entra no share screen. Uhum, tá. Ainda não deu, né? Não. Ela está aberta por fora, só um minutinho. Então fecha teu WhatsApp. Eu vou fechar aqui, só um minutinho. Aqui achei. Agora sim. Agora deu, né? Uhum. Bom, então o nosso objetivo, estudar cenários, pressupostos, que eu acho que nós já fixamos na aula passada. A realidade é uma construção social, na qual a força dos atores é um dos fatores, é um fator decisivo. Mas essa força desses atores estão numa dinâmica de transformação da sociedade. A sociedade ela está em permanente mudança, mas essa mudança se dá em diferentes velocidades. As estruturas se modificam, mas se modificam lentamente.
Por quê? Porque as relações sociais que mantêm as estruturas estão profundamente enraizadas na nossa sociedade e na nossa cultura. Conjunturas são transformações de médio prazo. Que certamente acontecem, passam, voltam, né? E fatos são acontecimentos imediatos. A grande maioria dos fatos vai acontecer e vai passar. Alguns fatos são, como vou dizer, alguns fatos, eles marcam transformações mais profundas, né? Então, um fato, Vaticano II, ele revela um movimento anterior e marca a modificação de um tipo de visão de mundo para outro tipo de visão de mundo, né? Então, o que são atores? Vamos recuperar aqui essa ideia, porque essa ideia é muito importante. Atores são todas as pessoas com capacidade de intervir no campo em disputa, na realidade social que eu vivo, né? Então, a classe trabalhadora é um ator, né? O MST é um ator, porque ele tem capacidade de intervir, né? Porque influencia a opinião pública. Ao mesmo tempo, o governo é um ator, né? Uma pessoa influente é um ator, né? Então, e os atores têm que ser sempre acompanhados. E aqui nós entramos num primeiro conceito. Analisar um cenário significa organizar as informações de maneira a revelar como essas relações entre os atores, dentro de determinadas estruturas, produzem hegemonias temporárias, contradições e fissuras num determinado campo de disputa. Tá certo? Eu vou até interromper aqui, porque esse conceito é tão importante que vale a pena discutir um pouquinho e ouvir se vocês aproveitaram a densidade. Análise de conjuntura é organizar informações. Informações sobre fulano, sobre Beltrano, sobre ciclano. E perceber nesse conjunto de informações como esse conjunto de atores forma alianças. E como essas alianças produzem um tensionamento no campo de poder, de maneira que você tenha a construção de hegemonias temporárias em determinados campos. Tudo isso ele está modelado numa estrutura, né, em tensões estruturais, né? Se nós formos comparar com o futebol, eu tenho o talento e a organização e as táticas dos times. Cada jogador é um ator. E a maneira como os jogadores se posicionam no campo dá uma vantagem a um time ou ao outro time. As estruturas seriam as regras do jogo, né? A lateral, o fazer falta, o juiz, percebe? Os jogadores jogam a partir de determinadas regras. As regras não são imutáveis, mas elas transcendem a capacidade dos atores naquele momento, porque elas estão no outro nível. As regras do jogo seriam as estruturas. Como os times se organizam, seriam conjunturas, onde eventualmente o posicionamento de uns e o posicionamento de outros dá uma vantagem a um ou a outro, né? Como no jogo do xadrez, eu tenho uma dimensão estrutural.
o bispo pode se movimentar de uma determinada maneira, o cavalo pode se movimentar de outra maneira. Ele não pode fazer um movimento diferente. Ele está limitado nesse movimento. Ele está limitado nesse movimento, né? E não adianta tentar chutar a mesa. Está limitado nesse movimento. Mas como as peças se organizam, quem já tem noção de xadrez, você tem um posicionamento do cavalo, mas eu não posso ir lá matar o cavalo porque ele está protegido por um peão, né? Eventualmente, eu vou ter que sacrificar uma peça minha porque ela me permite a abertura. Então, a identificação das hegemonias, das contradições e das figuras significaria essa leitura do tabuleiro. E a leitura do tabuleiro significa a leitura e o posicionamento, o compromisso, as alianças firmadas entre as peças. Gostaria de ouvir um pouquinho de vocês para saber se isso ficou claro. Tranquilo? Então, vamos voltar. Então, a análise de cenário é isso. É a leitura do posicionamento das peças. Essa análise de cenários pressupõe dois momentos: o diagnóstico e o prognóstico. O diagnóstico seria ler o tabuleiro como ele está posto e ver quem tem a vantagem, as peças que estão bem posicionadas, as peças que me ameaçam e as peças minhas que estão melhor posicionadas para uma determinada ação. O prognóstico seria a capacidade do jogador de xadrez analisar 3, 4, 5 ou 6 movimentos à frente. Se acontecer isso, o que vai acontecer? Né? Então, a leitura, por exemplo, num determinado cenário, se nós tivermos uma epidemia de Covid-19, o que acontece? Quem ganha? Quem perde? Quais as consequências? Né? Se nós tivermos uma alta inflação, então isso é a capacidade de você fazer prognóstico. Então, na fase do diagnóstico, essa fase de leitura inicial, nós vamos analisar como os atores se posicionam, como eles podem se movimentar em relação às forças conjunturais e às forças estruturais. Lembrando que, nesse contexto, forças conjunturais e estruturais são forças que eu não controlo. Eu não controlo, mas elas influenciam o campo. Né? Em outras palavras, quando eu olho os atores, então, como as alianças e as rivalidades entre os atores produzem um jogo de força que determina qual é a hegemonia, mas dentro dessa hegemonia, quais são as fissuras que podem, quais os campos, quais as brechas que podem ser elaboradas. Isso é na fase do diagnóstico. O diagnóstico é a leitura de como está o tabuleiro de xadrez. Né? Possibilidades e limites, forças e fraquezas, vantagens e desvantagens. Né? Prognóstico seria: e se ele movimentar a rainha? E se ele movimentar o cavalo? Qual o efeito que esse movimento produz no cenário futuro, na reorganização das forças dentro do campo? Então, o componente inicial do diagnóstico é o quadro estrutural. Né? Qual é o quadro estrutural onde nós vivemos? Nós estamos num sistema do capital internacionalizado. Nós estamos no capitalismo, num capitalismo globalizado, aonde os governos nacionais
tem possibilidades, mas tem limites de atuação. Nós temos toda uma tendência de forças políticas internacionais. E nós temos internacionalmente um controle das forças do poder político pelo capital internacional e internacionalizado. É claro que é isso daqui, no sentido de que nós não podemos nos iludir. Hoje, neste momento, estruturalmente, ganhar as eleições do executivo não significa romper com o capitalismo. Não é possível que isso aconteça. Como as coisas estão colocadas hoje. Por quê? Porque nós temos esses limites estruturais. Para você romper com o capitalismo, nós teríamos que ter uma outra cultura do conjunto da população, que teria que ser construída. Hoje, 90% da população não aceitaria isso. Hoje, as pessoas que detêm os recursos de capital, teoricamente necessárias para uma revolução, digamos assim, esses recursos não estão nas nossas mãos. Percebe? Então, esse é um quadro internacional que apresenta como que se apresenta para nós como esse quadro estrutural. Ele limita, mas não define todo o campo. Existem muitos espaços a serem explorados nas fissuras, nas contradições do campo, né? Movimentos táticos e movimentos, eu vou usar uma palavra, subversivos, que podem mudar o cenário de médio e longo prazo. Eu gosto muito de um autor chamado Michel de Certeau. Michel de Certeau, num de seus livros, ele coloca a subversão, a transformação como a arte brasileira. Ele faz isso porque ele era encantado com o catolicismo popular no Brasil, com a dinâmica da teologia da libertação que acontecia aqui e tal. Michel de Certeau foi um dos principais historiadores do século, um dos principais filósofos do século e um dos principais teólogos do século. E ele percebeu com clareza que aquele projeto católico romanizado ganhou no Brasil outra face. Por quê? Porque quando as pessoas começaram a vivenciar o catolicismo, eles subverteram esse catolicismo. Eles deram a esse catolicismo outra face, e essa outra face, com o tempo, foi se convertendo numa outra estrutura. Então, embora pareçam, porque o quadro estrutural ele é de longa duração, embora pareça imutável, ele não é. E as estruturas a gente vai resolvendo, ganhando posição a posição. Se as estruturas fossem imutáveis, nós estaríamos ainda no Império Romano, né? Lutando naquela estrutura. Não teria. Então, a sociedade ela é permanentemente dinâmica. As coisas só têm o seu tempo próprio. E cabe a nós fazer as leituras do nosso tempo para poder avançar o possível de ser avançado num determinado momento, né? Então, essas alianças entre atores se unem, né? Somado às forças conjunturais que eu não domino, economia em ascensão, uma organização de determinados setores econômicos, um determinado momento político, essas duas coisas juntas é que definem o cenário. E esse cenário ele sempre apresenta possibilidades e limites. Até aqui está bem? Alguém gostaria de se manifestar? Beto, tem pergunta aí no chat, não?
Não tem. Não? Então vamos para frente. O diagnóstico, ele parece complicado, mas ele é sempre um conjunto de forças que nós podemos ler. Se nós fizermos uma boa seleção de atores, se nós compreendermos o que desejam estruturalmente esses atores e como eles estão organizados no campo, se nós associarmos isso a uma leitura das forças sociais, das forças políticas, das forças estruturais que eu não controlo, eu posso fazer uma boa leitura do cenário e de suas possibilidades. Tá? Aqui eu fiz isso para brincar com o Oscar, né, Oscar? Eu falo isso porque eu não entendo nada de equação matemática, ele que é o professor, e certamente isso para mim é completamente incompreensível, né? Mas tem uma lógica, tem um sentido. O diagnóstico é leitura na sociedade das forças, tá certo? E aí nós podemos fazer essa leitura das forças a partir de um roteiro de trabalho. Lembra, a gente já selecionou os atores para acompanhar esses atores com base em informações. Que informações são essas? Depende do nosso objetivo. Lembra da primeira aula? Primeira tarefa é descobrir e ter clareza em qual é o nosso objetivo, quem nós somos e o que queremos. Tendo isso claro, eu me pergunto, bom, em relação ao nosso objetivo, quem são os atores? Perfeito. São esses. Então, esses eu acompanho de que maneira? Eu acompanho as notícias, eu acompanho os discursos, eu posso acompanhar a força econômica que existe ou não existe. Então, eu vou acompanhando. Então, quais as forças sociais? Que são forças sociais? São esses atores e suas alianças, mais as tendências conjunturais. Quais as forças sociais que atuam nessa conjuntura que nós vivemos? Qual é o fator polarizador do período? Qual é o conflito central? Hoje nós podemos dizer, quem poderia pensar um pouquinho qual é o conflito central que nós estamos vivendo? Está claro. Vamos Pandemia, fazer o exercício. diz a Séfora. Pandemia, diz Oi? a Séfora. Pandemia, certamente. Como nós nos posicionamos em relação à saúde, hoje é um dos elementos centrais, é um elemento conjuntural. Né? A economia, o emprego, percebe? Esses conflitos eles vão se organizando no campo. Né? Diante desses conflitos, eu me perguntaria, diante desses conflitos, o que deseja cada ator? E como cada ator se comporta em relação a esse conflito central? Veja, pode acontecer de que, de repente, a burguesia industrial faça uma aliança com os trabalhadores contra o capital financeiro. Pode ser, num determinado momento. No outro momento, pode ser mais interessante a burguesia industrial se aliar ao setor financeiro ou partilhar dos lucros do setor financeiro, explorando mais o trabalho. Na medida em que haja um determinado conflito acirrado num determinado momento, pode ser mais importante para eles terem paz. Então, esses cenários são cenários dinâmicos, e em cada momento esse cenário exige uma leitura. Né? Então, como cada ator se coloca? E conforme cada ator se coloca, eu tenho aí uma possibilidade de algumas alianças, num determinado momento, ou não.
ou limites para essas alianças em outro momento. Tá certo? Qual ator que tem maior força? E uma pergunta muito importante. Qual a força de cada um? Um ator que controle a mídia tem uma grande força. Essa força não precisa ser financeira. Ela controla esse conjunto de informações. Um ator que tenha respeitabilidade acadêmica tem alguma força, porque o seu discurso é crível. Mas ele não tem outra força. Quem tem dinheiro tem uma força. Quem tem respeitabilidade religiosa tem outra força. Então, quem tem maior força? Mas, fundamentalmente, qual a força de cada um dos atores que está colocado no campo? Qual é a possibilidade dessa força ter sucesso? E qual a força e qual a tendência desse conjunto de forças nesse movimento atual? Então, essa é a fase que nós chamamos a fase do diagnóstico. Então, dentro disso, Edson, o Oscar levanta que há empresas internacionais pressionando o governo brasileiro em defesa do meio ambiente da Amazônia. Tá? Esse é um exemplo fantástico, central. Por que eles fazem isso? Vamos aprofundar. Vamos lá. Oscar, abra o microfone. Vamos aprofundar esse diálogo. Eu acho que a coisa está chegando no limite, né? Eu acho que até o capital vê que não dá para continuar desse jeito, uma devastação dessa desordenada, né? Até o próprio interesse do capital acaba sendo prejudicado. Eu acho que é isso, deve ser. Exatamente. Então, há um limite estrutural, significa que a exploração dos recursos naturais pode levar a uma tragédia, né? Mas há outros elementos também que têm que ser lidos. A opinião pública pode afetar diretamente a venda de determinados produtos das empresas. E aí o interesse pode ser menor, mas que funciona da mesma maneira. A empresa que não tenha o selo responsabilidade ambiental pode ter o seu faturamento, que é o seu interesse central, prejudicado no mercado internacional. Eventualmente, esse movimento de formação da opinião pública, que não estava no horizonte do capital num determinado momento, ele pode influenciar a força desses atores num determinado momento devido a essa tendência conjuntural, essa opinião pública naquele momento que tem determinados fatores. Aí a igreja com a Laudato Si, os movimentos ambientalistas com as suas campanhas, as suas ações, vão consolidando na opinião pública algo que, para determinados atores do capital, é mais interessante aderir a um determinado momento do que contradizer em busca do lucro a qualquer custo. Então, Edson, eu acho... levantam aqui que a questão da maior força das transnacionais, a questão da... Espera que teve mais uma aqui que a tela rodou. O posicionamento de cada chefe de Estado frente à pandemia. Tá? O risco de boicote dos consumidores, o capital precisa incorporar as críticas até um determinado momento ou grau. A indústria está perdendo para o agronegócio. Perdendo para o negócio força política, isto é realmente um fato e pode levar a uma mudança no que se refere a termos atores com outros interesses,
no caso, o agronegócio, diz o Altemar. Perfeito. E eu acho que aí, até dentro do agronegócio, nós podemos identificar fissuras. O agronegócio, como um todo, ele tem um interesse comum, mas ele não pensa da mesma maneira todo ele. Muitos agentes esclarecidos do agronegócio sabem que eles dependem do comércio da exportação, do comércio internacional, e que esse comércio internacional é fortemente influenciado pela opinião pública, que dá a preservação do meio ambiente aí uma nova força, uma nova condição. Vamos lembrar que as atrocidades, né, que os belgas faziam na África só acabaram quando elas foram colocadas à vista de todos pela opinião pública, porque aí o prejuízo daquela nação ela acabava não compensando a deterioração da imagem pública do país e a repercussão disso nos negócios internacionais. Então, por isso é importante, quem são os atores? Qual o interesse central deles? E saber jogar com essa leitura. É claro que, do ponto de vista individual, cada agricultor quer explorar o máximo da sua terra e ter o máximo lucro. É verdade. No conjunto, como ele está inserido num conjunto de outras relações, a opinião pública de preservação do meio ambiente pode ter uma forte influência na organização do seu negócio. E aí vai da leitura, quem somos nós? Qual é o meu objetivo? De que maneira que essa contradição entre explorar ao máximo a sua terra, mas ter também uma influência de prestígio no campo internacional em relação à preservação do meio ambiente pode favorecer ou me permitir explorar essa fissura para um determinado projeto, para um determinado objetivo, né? Então, na medida em que mais pessoas passarem a consumir aquilo que foi colocado, rotulado como orgânico, isso acaba sendo um fator que contrabalança a organização das forças internas, né? E aí cada produtor individual passa a colocar isso na balança. Vale a pena ou não vale? É claro que se não tiver fiscalização, não tiver um movimento e tal, não colocar, e as pessoas dentro da sua propriedade puderem fazer da maneira que quiserem, isso acaba não tendo tanta influência. Mas na medida em que a tecnologia, por exemplo, permita a fiscalização, e essa fiscalização ela tenha um impacto favorável na opinião pública, aí nós temos, apesar do quadro capitalista e de determinadas estruturas levarem ao lucro, nós temos uma oportunidade para explorar as contradições e fazer avançar uma determinada agenda. Então, qual a possibilidade de cada força ter sucesso? E qual a tendência do movimento atual? Até aqui está claro? Alguém gostaria de manifestar mais alguma... Tem aqui três manifestações. Uma sobre a questão do movimento das mulheres, outra que é sobre organizar o conjunto de informações, que informações poderão ser consideradas se todas dependem de um meio de mídia que está amarrado com um grande capital, informações enfatizadas e outras omitidas. O fim da apartheid na África do Sul também pode ser um exemplo dessa disputa de ideias. A África do Sul sofreu vários bloqueios internacionais, econômicos, esportivos, etc. Eu acho que todas essas colocações estão corretas.
cada uma numa determinada medida, mas não tem uma resposta para isso. A opinião pública é um fator? Com certeza é. Com certeza é. A opinião pública é controlada por um determinado grupo empresarial de canais? Com certeza é. E também esses canais dependem da legitimidade que o conjunto da opinião pública com outros instrumentos oferece. Então, veja, a Globo, para exemplificar, a Globo aderiu de corpo e alma à ditadura militar no Brasil. No momento, entretanto, que o jogo do sentimento geral da nação virou, a Globo mudou também. Porque, mesmo sendo a Globo, e mesmo tendo naquele momento um quase monopólio da comunicação, ela dependia da aprovação da opinião pública para vender a sua própria imagem com credibilidade. Se ela fizesse uma defesa irracional da ditadura militar naquele momento, ela também perderia como empresa, porque não teria a credibilidade necessária para vender o que ela oferecia para o conjunto da população. As empresas não anunciariam, porque ao anunciar, eu estou associando o meu produto a uma empresa cujas notícias não têm credibilidade. Então, eu só estou salientando nisso que o jogo é mais complexo. A gente não pode dar tudo por perdido rapidamente. Falar, olha, eles controlam os meios de comunicação, eles têm dinheiro, estamos num sistema capitalista, morremos, não tem mais o que fazer. Percebe? Uma leitura detalhada vai permitir a gente encontrar determinados caminhos, explorando as fissuras do sistema, e, eventualmente, o conjunto das subversões produzidas pode resultar em transformações conjunturais ou estruturais. Né? Então, a Globo é aliada do capital? Com certeza, com todo o coração e com toda a alma dela. Mas ela precisa defender o meio ambiente também, porque é um sentimento geral popular que clama pela defesa do meio ambiente e que sente as consequências da degradação ambiental. Há instituições, como a igreja, por exemplo, revelando que a degradação ambiental coloca em risco a natureza e o homem. Esses elementos acabam contrabalançando o jogo e permitindo que um determinado projeto avance numa determinada direção, mesmo que isso signifique uma redução do lucro geral do capital num determinado momento. Tem uma análise muito interessante do Boaventura Santos falando sobre a possibilidade, num determinado momento, do estado de bem-estar na Europa. Né? Não há dúvida que o estado de bem-estar na Europa, a social-democracia, implicou numa maior divisão da renda e uma redução do lucro das empresas. Entretanto, naquele momento, isso foi, do ponto de vista do capital, do ponto de vista das empresas, necessário no sentido de criar uma paz social, um destensionamento das relações, para que, digamos assim, porque a alternativa poderia ser o avanço do socialismo e do comunismo naquela área. Então, você garantindo uma maior paz, um bem-estar social, você reduzia o risco de um conflito levar à perda total. Então, vejam, mesmo quando a gente joga com menos recursos, estamos no jogo e uma boa leitura do tabuleiro pode oferecer possibilidades de ação. Podemos ir para frente? Como é que está aí a coisa, Beto? Só um instantinho.
Ótimo exemplo da mudança da postura da Globo em relação à ditadura. O que não impediu eles apoiarem o golpe em 2016. Ajudaram a colocar o Bolsonaro no poder e agora está na disputa contra ela. A posição dos atores é dinâmica e o seu discurso também, diz a Fernanda. Exatamente, é isso mesmo. Não há dúvida que a Globo teve uma posição decisiva na derrubada da Dilma, na ascensão do Bolsonaro. Entretanto, ela já muda de posição de novo, porque ela não só influencia o conjunto da população, ela é capaz de influenciar o conjunto da população em determinado momento, mas em outro momento ela também depende de manter a sua credibilidade. E não vai jogar todos os recursos de credibilidade da empresa para defender um determinado governo, quem quer que seja. E Edson, a Sephora afirma que e lógico, que as mulheres, o movimento de mulheres influencia as mudanças na sociedade. Não tem dúvida. Eu acho que aí nós temos aí um conjunto de movimentos sociais produzindo novas consciências. O movimento de mulheres é claríssimo. É claríssimo. Em pouco tempo, se nós formos ver, o direito a voto da mulher é uma conquista historicamente recente. Né? E se nós analisarmos a força das palavras, as piadas, as brincadeiras de 10 anos atrás, elas não são mais aceitáveis hoje. Isso é uma mudança de consciência que começa na linguagem, porque a linguagem também produz realidade. Então, sim, o movimento das mulheres, o movimento feminista é protagonista na mudança do conjunto das relações sociais. Assim como o movimento negro, assim como o movimento LGBT. Né? Movimentos são importantíssimos, porque embora, num determinado momento, eles surjam de uma força que socialmente é marginal, eles vão produzindo identidade e transformando essa sociedade, essas relações estruturais e conjunturais até o ponto em que as relações não são essas mais, são outras. Como nós dizíamos, as relações estruturais são relações de longa duração, não significa que elas sejam eternas. Da mesma maneira, as conjunturais. Eventualmente, pode passar uma vida sem que determinadas estruturas mudem, mas elas vão mudar certamente. Vamos para frente. Inclusive, Edson, o Antônio José, levanta que, em relação ao Globo, ela perdeu com a eleição do Bolsonaro, mas ganhou com o projeto. Exatamente. Muito bom comentário, o que mostra uma boa leitura dos argumentos que nós estamos fazendo, né? Então, os cenários são dinâmicos, as forças mudam, né? E nós temos que fazer a leitura para, nesse conjunto de mudanças, encontrar o caminho que faça avançar o nosso projeto. Né? É necessário lembrar, cenários estão sempre em movimento. Não existe cenário estático. Muitas vezes, esse é o elemento, muitos desses elementos conjunturais e estruturais que compõem o cenário estão além da minha capacidade de intervenção. Nós, aqui de Ponta Grossa, não conseguimos, por exemplo, influenciar no movimento do câmbio. O dólar vai subir e vai descer sem que a gente influencie. Nós não conseguimos influenciar nas mudanças climáticas. Nós não conseguimos influenciar na aceleração ou desaceleração da economia. Entretanto, na medida em que eu construo cenários, eu posso não intervir nessas mudanças, mas posso me preparar para elas. Né?
eu posso colocar, olha, dado esse cenário, o que pode acontecer? E eu tenho um cenário mais desfavorável, um cenário mais favorável. Eu posso me preparar para o cenário mais desfavorável e posso também estar preparado para aproveitar a oportunidade de um cenário mais favorável. Então, nessa fase, é necessário levantar quais os elementos em relação ao nosso objetivo que podem modificar esse cenário. Clima, economia, conjuntura política, etc. Nesse momento de desgaste do governo Bolsonaro, como isso vai afetar o conjunto das alianças feitas entre os atores aqui? Essa é a leitura. Será que todo mundo está disposto a ir de braço dado com o Bolsonaro até onde ele for? Não sei, talvez. Mas é essa leitura que tem que ser feita. E eu peço desculpa se eventualmente eu toco na ferida no sentido de desrespeitar a posição política de alguém. Não é a minha intenção. Mas é um exemplo. Você tem um cenário que, do ponto de vista de movimentação econômica, do ponto de vista de prestígio internacional, do ponto de vista de como lidar com a pandemia, provocou a corrosão de um capital político. E aí, independente de que lado nós estivéssemos, né, essa corrosão ela produz uma modificação nas relações de força local. Né? Em que sentido essa modificação vai? Como ela vai ser lida pelos atores? Quais as novas alianças que vão se colocar? Essa é a questão. Como esses elementos todos afetam o nosso campo de análise? E como eu, a partir do meu objetivo, não pessoalmente, mas enfim, da leitura que eu faço dos objetivos do meu grupo, posso me preparar para ou aproveitar uma oportunidade ou me preparar para um período difícil. São esses dois elementos. Edson, a Maria Goretti coloca aqui: a luta das mulheres tem conquistas nos projetos e mudanças estruturais, mas não consegue representatividade no poder público, no poder político. Por que será? Esse é um grande elemento. Em que momento essa representatividade foi de fato buscada? Certamente nós avançamos muito. E eu acho que também não dá para julgar assim pelas últimas. Porque se trata de um movimento estrutural. Veja, há 60 anos atrás, nós estávamos lutando pelo direito de voto. Hoje, nós podemos colocar esse patamar de luta no outro nível. Será que as cotas para a disputa nos partidos são um avanço concreto? Será que nós não poderíamos seguir o exemplo de outros países onde a organização do legislativo é feita com 50% de homens e 50% de mulheres? Hoje, no Brasil, nós fizemos uma mudança sem modificar. Nós estamos obrigando os partidos a colocar 30% de candidatos. Muitas vezes, sem oferecer a esses candidatos os recursos necessários para uma disputa efetiva. Será que não seria muito mais interessante a gente lutar por cotas no parlamento? Percebe? Não podemos negar os avanços já realizados, mas podemos ler a realidade e projetar a sociedade que a gente quer a partir de determinadas lutas. Em vários países europeus, a cota
de participação política não é dado pelo número de candidatos que vão disputar, mas é dado pelo número de cadeiras efetivas no parlamento. Né? Então, eu acho que é essa leitura sempre. Nós fizemos uma modificação. Dada a conjuntura e dadas as forças, qual é o próximo passo? Veja. A Séfora afirma que o machismo estrutural, assim como o racismo estrutural, ainda é muito forte na sociedade brasileira. Também acho. Esse é o reconhecimento do cenário. Há um machismo estrutural, há um patriarcalismo estrutural. Se eu ficar nessa fase, eu me desanimo, não tem mais o que fazer. Né? E eu tenho que perceber que mesmo estruturas estão em movimento. Muito já foi conquistado. E vamos ler as peças no tabuleiro para ver quais as fissuras, quais as oportunidades que os novos cenários apresentam para o avanço da luta do movimento feminista. Assim como do respeito aos direitos humanos em geral, da questão racial, da questão LGBT. Né? Cada um desses movimentos vai exigir uma leitura diferente de atores. Né? Por exemplo, o direito à cidadania LGBT vai implicar numa leitura dos movimentos, das organizações religiosas. Né? A noção de pecado, né? Como um dos elementos. Eu mexi aqui talvez num vespeiro, né? Mas como um dos elementos que estruturalmente inibe a cidadania de uma parcela de cidadãos. E eu tenho certeza que no futuro as pessoas vão dizer, puxa, como foi possível que nós pensássemos assim? Né? Me perdoem se estou mexendo na sensibilidade de alguém, mas apenas como exemplo de um método de análise. Né? Então, vejam, nós falamos, olha, o cenário ele é composto de uma parte de coisas que está no meu raio de ação, eu tenho hegemonia ou não, e uma parte de coisas que estão fora do meu raio de ação. Então, algo está no meu raio de ação. A leitura do tabuleiro, o conjunto de alianças e os movimentos que podem realizar, que eu posso realizar, estão nos meus raios de ação. Cada um desses movimentos tem consequências e, portanto, elas devem ser avaliadas no conjunto. Não é o discurso mais revolucionário que faz avançar a transformação social. Estou dizendo isso de propósito, né? Para lembrar que na véspera do golpe de 64, foram justamente os discursos revolucionários que deram motivo para o golpe e em nenhum momento houve na sociedade brasileira amadurecimento suficiente para colocar a questão de maneira séria de uma sociedade socialista. Edson, a Fernanda pergunta se a Dilma fosse um homem, teria tido golpe? Olha, eu não sei. Eu acho que há um elemento de machismo estrutural, sim, nesse ponto. Né? Muita da oposição a Dilma é o fato dela ser mulher. Mas muito da oposição a ela pode ser também características das escolhas que ela fez enquanto estratégia, enquanto aliança, enquanto outras coisas. Né? Vamos lembrar, olha, o que eu considero que foi uma decisão ruim no curto prazo
e boa no médio prazo, porque eu acho que para cada movimento eu tenho que me perguntar, no curto prazo, o que isso significa? E no médio prazo, o que isso significa? Então, retomando o exemplo de um tabuleiro de xadrez. O meu peão vai comer um bispo. Não, vou modificar. Meu peão vai comer uma torre. Né? No curto prazo, eu posso dizer, olha, foi uma vantagem. Eu troquei um peão por uma torre. No médio prazo, isso pode modificar as forças do tabuleiro e me deixar em desvantagem. Então, vejam, no curto prazo, a Dilma optou por não negociar com o Cunha, com Eduardo Cunha. No médio prazo, o que teria acontecido se ela fizesse isso? Talvez toda a credibilidade dela e do partido tivesse ido água abaixo, entendeu? Ela sofreu o golpe e há talvez uma reorganização das forças no sentido de um retorno no momento posterior. Então, cada movimento que nós fazemos no tabuleiro tem que ter uma leitura de curto, médio e longo prazo. Muitas vezes, uma derrota pontual pode significar uma base consolidada para uma recuperação posterior. Edson. Às vezes, uma derrota pode ser só uma derrota. Como eu disse, leituras sem base na realidade, mas com uma carga revolucionária e tal, podem ter efeito contrário, como me parece, como historiador, que tiveram em 64. Quando todas as forças sociais apontam para uma, nós dizemos, não, a revolução está amadurecendo no Brasil. E aí a inteligência militar pega esse discurso e justifica a intervenção militar, dizendo, olha, eles estão dizendo que estão preparando a revolução. Percebe? Então, essa visão de conjunto que é importante. Como os atores são organizados, que força tem cada um deles, como está a relação de classes, como é que está a organização dos sindicatos, qual é, de fato, a posição, a força e a competência do movimento ecológico, do movimento feminista, da igreja, em fazer frente. Então, esses são os elementos que têm que ser colocados de maneira visual no tabuleiro para que a gente possa medir as consequências de cada um dos nossos movimentos. Pode falar, Beto. O Juvenal tá... Bom, primeiro eu estou deixando uma pergunta aqui para o final, tá? Uma pergunta que já foi feita anteriormente, mas é uma pergunta geral. Estou deixando para o fim. Mas o Juvenal está colocando aqui o seguinte: penso que a misoginia foi preponderante para a derrubada da Dilma. As alianças foram secundárias, ou não? É difícil você dizer o que foi preponderante ou não de maneira absoluta. Né? Nós estávamos, há um tempo atrás, fazendo o estudo das configurações das alianças a partir do financiamento eleitoral. É um grupo que eu faço parte junto com o pessoal da Federal do Paraná. E nós colocamos num sistema de análise de rede como o financiamento de campanha liga determinado partido a determinado partido, etc. E eu diria o seguinte: no momento da eleição da Dilma no segundo turno,
a leitura das alianças partidárias estaduais já apontava para um governo fraco e que teria dificuldade no Congresso Nacional. A maioria do Congresso, no Congresso Nacional já não estava conosco. E a aliança, se vocês lembrarem, com o PMDB foi decidida por um fio. O PMDB já não estava conosco de coração. Então, eu acho que existem esses dois elementos. Existe o elemento do preconceito de muitos parlamentares em negociar com uma mulher, por um lado, e existe também um desgaste que vinha se dando no conjunto de relações e de grupos que desejavam já uma participação maior no poder e achavam que não teriam com o PT. Então, há um desgaste do PT em relação a isso. Penso que um jogador habilidoso como Lula poderia ter adiado isso nesse momento, mas talvez não garantisse o próximo momento, porque haviam elementos conjunturais já colocados, né, que transcendiam a flexibilidade, a capacidade de negociação da Dilma ou não. Eu acho que, em análise de conjuntura, nada pode ser definido como um elemento, porque não existe apenas um conjunto de forças determinante no conjunto da sociedade, senão seria fácil da gente acompanhar. O que existe é uma soma de forças que acabam levando para um determinado resultado. Edson, aqui tem qual a relação de forças contra o Bolsonaro e Mourão do Somos 70%? Continuando. Numa análise de conjuntura, tendo como ator principal o movimento Somos 70%, como mensurar os próximos movimentos dos atores? E o Tales faz uma afirmação aqui. A questão do golpe de 2016, foi você acabou de falar, não foi o fato de termos uma presidenta, mas a atuação de um conjunto de forças políticas, econômicas, midiáticas e jurídicas. Exatamente, exatamente. Nós tínhamos um desgaste já em vários momentos, em vários planos, e isso acabou resultando, não é uma ação em particular. O segundo elemento, quem cunhou a expressão nós somos 70%, vocês devem saber, conhecer da mídia, é o Eduardo Moreira. Né? Muitas pessoas acompanham essa pessoa muito inteligente, economista de primeira linha. Desculpe, eu não entendi quem interviu. Eduardo Moreira. Bom, enfim, ele cunhou essa expressão. E essa é uma expressão de militância, uma expressão de luta. Se hoje nós temos uma degradação da figura pública do Bolsonaro, de sua família, da extrema-direita, por um lado, a pergunta para uma análise de conjuntura é: em que direção isso vai? Porque não é simples 70% contra o Bolsonaro. E outra coisa, Bolsonaro não é o nosso principal problema. O problema são os interesses que se agregam em torno de um grupo de pessoas. Será que a exploração dos trabalhadores vai terminar quando a gente derrubar o Bolsonaro? Percebe? Será que a degradação ambiental não vai ter também os seus representantes independentes do Bolsonaro? Então, isso significa... Então, a pergunta que o analista faria é: em que medida a degradação da figura política do Bolsonaro serve aos nossos objetivos? E aí voltamos à primeira nossa reunião, a primeira aula. Quais são os nossos objetivos? Edson, aí entra a pergunta que eu deixei para o final. Posso? Pois é. Há uma questão considerando que a análise de conjuntura não é uma tarefa neutra e que a pessoa que é responsável por apresentar essa leitura de conjuntura não é neutra também. Existe limite para o trabalho desse conjunto, leitura de conjuntura? Alguma coisa que deva ser feita para evitar a produção de viés? Eu acho que sim.
eu acho o seguinte, em primeiro lugar, essa neutralidade está fora de questão. E sempre nós trabalhamos com uma margem de erro e uma margem de risco e uma margem de desvios. Existem mecanismos metodológicos para a gente reduzir a influência desses vieses, mas ainda assim é reduzir e não eliminar. Isso a gente vai trabalhar um pouquinho na próxima aula, que a gente está chamando de ferramentas auxiliares, que é justamente o seguinte: bom, eu tenho muita, vamos imaginar que eu seja aqui o Luiz Carlos Prestes, dando na véspera da Revolução de 64, um discurso em Recife que ficou muito famoso, onde ele dizia que quem tentasse dar o golpe seria decapitado. Né? Eu posso desejar muito que seja essa a realidade, o Brasil tem uma consciência socialista e tal, mas eu tenho que fazer uma leitura da realidade, da organização da burguesia industrial, da organização da burguesia agrícola, da organização da burguesia bancária, do senso comum da classe média, da capacidade de mobilização dos trabalhadores. Tudo isso tem que estar na balança para que a análise seja o mais objetiva possível, embora não exista neutralidade. Então, só para passar rapidamente esse slide aqui, para a gente não perder um elemento do raciocínio. Então, prognóstico, nós temos a capacidade, a partir do nosso objetivo, qual é o futuro que nos interessa? Se eu não for capaz de dizer, olha, a sociedade que eu quero é assim, dentro de algo que seja execuível, eu não tenho condição de fazer a luta política, não tenho condição de fazer análise de conjuntura. Porque eu não sei exatamente o que negociar, por que negociar. Eu posso ter um discurso muito radical. Eu sou contra tudo. Eu vou para a rua contra tudo. Mas eu tenho que dizer, olha, a cidade que eu quero é outra. E é assim. A sociedade que eu quero é outra. E é assim. A universidade que eu quero é outra. É assim. Porque esse assim é o objetivo e o cenário que eu sou capaz de construir de maneira ideal, no futuro ideal, que serve de parâmetro ao que eu posso realizar agora. Eu posso não realizar tudo desejado, como eu tenho uma hipótese que grande parte do sucesso da educação é construída a partir de uma relação de esperança do aluno. O aluno se projeta no futuro. E esse futuro projetado do aluno, ele motiva a capacidade dele de se dedicar esforço ao presente. Então, de certa maneira, é o futuro influenciando o presente. Um futuro desejado. Esse cenário futuro que nos interessa. Né? Influenciando aquilo e o esforço que nós somos capazes de empreender nesse momento presente. Se eu não for capaz de desenhar um futuro, eu posso fazer um discurso de negação do presente, está tudo ruim, está tudo errado, nada presta, mas eu não sou capaz de fazer nem análise de conjuntura, nem transformação social. Né? O menino do fundo da Coronel Cláudio se projeta como médico. Ele pode até não passar no vestibular da medicina, mas ele vai ter uma preparação tal, porque se empenhou nisso, que vai dar a ele muito mais condição do que se ele não tivesse esperança nenhuma e se projetasse como o traficante de bairro, que é o cara que mais consegue comprar as coisas que ele desejaria. Então, essa nossa capacidade de projetar a esperança para o futuro é o que nos move e orienta a nossa ação no presente. Então, como as minhas ações podem colaborar para esse cenário mais positivo? Mesmo que eu não consiga 100% dele. Até onde eu consigo?
e quanto de esforço eu sou capaz de realizar na projeção desse cenário futuro. Como essa minha ação imediata, a minha tática, não estratégia. Estratégia de quem domina o campo. Tática é a ação do fraco, é a guerra de guerrilha. Como essa nossa ação imediata, essa nossa tática, se relaciona com as forças conjunturais e estruturais. E com a nossa relação de imediata, de médio prazo e de longo prazo. Muitas vezes, derrotas no curto prazo podem significar mudanças positivas no médio e no longo prazo. Então, eu tenho que entender o meu objetivo. Né? Se o meu objetivo é o avanço do respeito à comunidade LGBT, né? Eu posso não ter sucesso eleitoral se eu me filiar ao PCdoB, por exemplo. Porque o PCdoB é um partido marcado. E posso me eleger pelo PSL. Agora, no conjunto, no médio prazo, o que o PSL traz de avanço para a minha causa? Com que forças eu estou me ligando? Serei eu a me eleger? Ou outra pessoa que traz em si esse discurso? Então, é isso. E aí depende muito da determinação do meu objetivo. Será que o meu objetivo é me eleger por me eleger? Para chegar lá, para ser aquilo? Ou é avançar num determinado projeto? O projeto, ele é meu objetivo ou é minha justificativa? Eu uso o projeto, eu uso o discurso da educação, da desigualdade social, do negócio para que eu me promova. Então, o movimento que eu fiz de ir para o PSL pode estar correto. Eu faço esse movimento, entro no partido mais favorável para a vitória eleitoral, atingir a vitória eleitoral é o meu objetivo. Né? Agora, se o meu objetivo for avançar determinadas pautas, eventualmente pode ser mais interessante para a pauta eu amargar uma derrota imediata e consolidar um movimento que se estruture melhor para uma vitória no futuro. Né? E para a próxima aula, e depois a gente vai discutir ainda, já avançamos bastante, me perdoem, né? Trabalhar um pouquinho em ferramentas auxiliares de análise. Para responder aquilo que o Beto falou. Escuta, nós estamos fazendo análise de conjuntura, não é neutra. Quem conduz a análise de conjuntura não é neutra, tem lado também. Como eu posso me prevenir de vieses? E aí, algumas ferramentas, com estatística básica, com análise de redes sociais, como análise de discurso, e algumas ferramentas podem nos levar a diminuir e tratar esses fenômenos sociais com um pouquinho mais de objetividade do que a minha pura e simples leitura da realidade, que pode estar muito misturada com o meu desejo. Eu gostaria de abrir alguns minutinhos aí. Edson, tem aqui a Séfora falando a importância de esperançar, né? Tá? Não desistir, mas esperançar. Tá? E é uma pessoa, que eu não sei exatamente o nome, penso que o fator preponderante para o impedimento da Dilma foi e continua sendo a disputa entre dois projetos antagônicos. Tá? Aí, se alguém quiser falar ainda, fique à vontade. Perfeito, eu acho que pode falar. Eu gostaria de fazer um comentário, pensando, já finalizando aí no próximo encontro, de que nós estamos fazendo um estudo da importância da análise de conjuntura. Nós não estamos fazendo uma análise de conjuntura ainda. A importância da análise de conjuntura
tem que trazer presente para nós de que só vai ter importância uma análise de conjuntura se eu tenho um objetivo, o que eu quero, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Então, às vezes, fico eu preocupado que a gente ficar perdendo na análise de conjuntura, a gente ficar perdendo muito tempo no tudo que passou. É importante para a gente saber o que passou, para a gente saber onde que a gente está, por que está. Mas eu tenho que me preocupar com o momento e quais são os atores, as pessoas, o que nós vamos estar enfrentando pela frente. Então, eu não sei se depois, uma quinta aula, nesse momento, a gente poderia estar fazendo, de fato, uma análise de conjuntura para a gente estar levantando aí uma prática. Não sei se uma análise de conjuntura eclesial ou dentro da igreja religiosa, uma análise de conjuntura no campo político, ou análise de conjuntura no campo dos trabalhadores, alguma coisa que fosse bem prática mesmo, que a gente pudesse estar aí tentando trazer o que temos aqui presente e aonde que nós queremos chegar. Perfeito. Concordo em gênero, número e grau. A proposta do curso era a metodologia de análise de conjuntura. Para a gente fazer análise de conjuntura, você tem toda a razão, Braulio. Nós primeiro temos que responder quem nós somos. Então, estamos falando do quê? Né? E aonde nós queremos chegar. E aí nós começamos a fazer o mapeamento dos atores e o desenho dos cenários. Você tem toda a razão. O objetivo não é o método. O objetivo é a ação, que parte de um pressuposto. Só existe espiritualidade encarnada na ação, na história. Então, esse é um pressuposto teórico geral. E a análise de conjuntura, ela é uma orientação para a ação. Mas certamente ela não vai dizer que a ação vai ser feita. Que a ação vai ser feita é o projeto do grupo que vai realizar a análise de conjuntura. A análise de conjuntura vai dizer, depois de determinado os objetivos, quais as dificuldades que essa ação vai encontrar, quais os possíveis aliados que essa ação vai encontrar, né? E orientar isso no jogo, fazendo o jogo do tabuleiro, analisando o tabuleiro e vendo as possibilidades dessa ação ter sucesso. Muito bem. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Senão nós vamos encerrar. Okay. Parabéns a todos os envolvidos, excelente explanação, professor Edson, e a sua orientação foi ótima. Beto. Gente, eu agradeço a confiança de vocês e peço... Só um pouquinho, alguém chamou, né? Sim, eu chamei, Beto, é o Valdécio de Maringá. Okay. Eu sou aquele que não foi identificado, acho que porque eu achei que fosse automático a identificação, eu só fiz os comentários. Mas acho que por falta de mesmo familiarizar com o aparato aqui, eu achei que a identificação fosse automática para escrever o texto. Mas eu penso também por aí. De acordo com o que o Braulio falou, eu sou Valdécio de Maringá. De acordo com o que o Braulio falou, eu também penso a mesma coisa. Eu creio que a análise de conjuntura ela vem automaticamente depois da gente ter algumas noções básicas sobre como fazer. Porque a análise de conjuntura, a gente pode ter como um princípio reunir tudo aquilo que está acontecendo conjunturalmente e analisar. Também, em outro momento, nós podemos fazer alguns recortes, para isso não ficar muito amplo e muito vasto a nossa análise. É impossível, penso eu, fazer uma análise de conjuntura econômica sem analisar a questão política, social, ideológica e daí por diante. Muito embora colocar todos esses temas numa análise de conjuntura
temos que entender também que cria uma demanda de tempo muito grande. Então, penso que a gente tendo a forma de fazer a análise da conjuntura, é a partir daí que a gente vai analisar atores, cenários e colocar na nossa análise de conjuntura aquilo que a gente imagina que é importante para o momento. Eu acho que é por aí. Talvez uma quinta aula a gente já esteja aí com as possibilidades bem evidentes para uma análise de conjuntura que a gente deve estar fazendo a todo momento. Ok. Então, vamos encerrar agora. Muito obrigado, Valdésio. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Edson, mais uma vez por estar conosco. Então, Eu que agradeço a confiança de vocês. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.